Ela pensou que ele era um garçom, até ouvir sua voz no palco. Era uma sexta-feira, noite típica no Palazzo Rosso, um dos restaurantes mais chiques de São Paulo. O tipo de lugar onde uma refeição custa o salário mínimo de um mês e onde os garçons precisam sorrir mesmo quando são tratados como se fossem invisíveis. As luzes douradas refletiam nos copos de cristal e o burburinho das conversas se misturava com o som suave do jazz ambiente. Lucas Andrade, de apenas 23 anos, amarrava o avental preto pela última vez naquela noite. Seus olhos castanhos carregavam o cansaço de quem divide o dia entre as aulas de música na faculdade e as noites servindo a elite paulistana. Mas por trás desse cansaço havia algo que ninguém ali imaginava, um sonho que estava prestes a se realizar de uma forma que nem ele mesmo esperava. Do lado de fora, uma BMW branca estacionou em frente ao restaurante. De dentro dela saiu Isabela Monteiro, 25 anos, com seus cabelos loiros impecáveis e um vestido que custava mais do que Lucas ganhava em 3 meses. Ela era o tipo de influenciadora que acumulava milhões de seguidores postando sua vida de luxo, mas que nunca havia trabalhado um dia sequer na vida. Seus pais eram donos de uma das maiores construtoras do país, e ela cresceu acreditando que o mundo inteiro deveria se curvar diante do seu dinheiro. Ai! Gente, esse lugar melhor estar à altura do preço que cobram, disse Isabela para as 2 amigas que a acompanhavam, Bruna e Carla, igualmente superficiais e mimadas. Se o garçom for igual àqueles do último restaurante, eu já vou embora. Que nojo de gente mal educada. As 3 entraram no restaurante fazendo barulho, como se fossem as donas do lugar. O maitre as conduziu até uma mesa no centro do salão, bem na frente do pequeno palco que ficava no fundo do restaurante. Isabela nem notou o palco, estava ocupada demais reclamando da temperatura do ar-condicionado e da cor das cadeiras. Lucas se aproximou da mesa com seu sorriso profissional, aquele que havia aperfeiçoado depois de 2 anos lidando com clientes difíceis. Boa noite, senhoras. Bem-vindas ao Palazzo Rosso. Posso começar oferecendo nossos vinhos da casa. Isabela nem levantou os olhos do celular. Ai, que voz irritante! Murmurou para as amigas, alto o suficiente para Lucas ouvir. Traz uma garrafa do Bordeaux mais caro que vocês têm aí. E olha, se não estiver na temperatura certa, vai ter que trocar, viu? Claro, senhora. Algum aperitivo para começar. Lucas manteve o tom respeitoso, embora algo dentro dele já começasse a ferver. Vocês têm caviar? Bruna perguntou, fazendo uma careta. Ah, esqueci que estamos no Brasil. Deve ser aquela coisa falsificada que vocês chamam de caviar. Carla riu alto. Para que caviar, menina? Olha a cara desse garçom. Ele nem deve saber o que é. Lucas respirou fundo. Precisava desse emprego. A faculdade não ia se pagar sozinha. E depois que seu pai morreu no ano anterior, ele era o único sustento da mãe e da irmã mais nova. Temos caviar importado da Rússia. Senhora, posso trazer para degustação. E aí, pessoal, já estão sentindo a raiva dessa situação? Se vocês também ficam revoltados com esse tipo de humilhação, deixem aquele like maroto aí embaixo. E não esqueçam de se inscrever no canal porque essa história vai ter uma reviravolta que vocês não vão acreditar. Vamos continuar. Isabela finalmente ergueu os olhos do celular e olhou para Lucas com desdém. Nossa, que garçom esforçado. Tá querendo gorjeta. É? Relaxa, querido. Se você não fizer besteira, eu deixo uns trocados na mesa. As amigas riram como se fosse a coisa mais engraçada do mundo. Lucas sentiu o rosto esquentar, mas apenas assentiu. Vou buscar o vinho, com licença. Enquanto se dirigia ao bar, Lucas ouviu Isabela falando alto para as amigas. Gente, olhem só a cara de sofrido desse menino. Aposto que ele sonha em ter uma vida como a nossa. Deve passar horas imaginando como seria não precisar servir os outros. Deve morar numa favela, disse Bruna, tirando uma selfie. Ai, que pena. Imagina ter que trabalhar assim. Gente. Por isso que eu sempre digo, continuou Isabela, agora falando propositalmente mais alto para que outros clientes ouvissem. Cada um nasceu no seu lugar. Uns nasceram para servir, outros para serem servidos. É a lei da vida. Em uma mesa próxima, um senhor de cabelos grisalhos que jantava sozinho baixou o jornal e olhou fixamente para Isabela. Era Eduardo Martins,
um dos maiores produtores musicais do Brasil, mas que sempre preferiu manter um perfil discreto. Ele balançou a cabeça com desaprovação e voltou ao seu jornal, mas não antes de murmurar. Nunca subestime quem está servindo sua mesa. Menina, a vida tem dessas surpresas. Isabela não ouviu. Estava ocupada demais postando stories sobre como era difícil encontrar um lugar decente para jantar em São Paulo. Lucas voltou com a garrafa de vinho, suas mãos tremendo levemente de nervosismo e raiva contida. Ele começou a servir Isabela quando ela, deliberadamente, esbarrou o braço nele, fazendo com que algumas gotas de vinho caíssem na toalha branca da mesa. Ai, que desastre! Gritou Isabela, se levantando dramaticamente. Olha só o que esse menino fez. Derrubou o vinho na mesa. Que incompetência! Senhora, peço desculpas, eu posso limpar. Pode limpar nada. Isabela pegou sua própria taça e derramou o vinho propositalmente na mesa, fazendo o espetáculo ainda maior. Pronto, agora pode limpar tudo. Garçom, pelo menos aqui vocês sabem limpar direito. Todo o restaurante parou para olhar. Lucas sentiu todas as centenas de olhos sobre ele, alguns com pena, outros com curiosidade mórbida. Ele engoliu a humilhação, pegou um pano e começou a limpar a mesa sem dizer uma palavra. Ai, gente, olhem como ele fica vermelho, riu Carla. Que fosso, deve estar morrendo de vergonha. Deixa ele limpar direitinho, disse Bruna. É para isso que ele serve mesmo. Enquanto Lucas limpava a mesa, seus olhos se encontraram por um segundo com os do Sr. Eduardo, que o observava com uma expressão diferente. Não era pena, era algo como expectativa. Pronto, senhoras, disse Lucas, tentando manter a voz firme. Posso trazer outra garrafa? Claro que pode. E dessa vez tenta não derrubar. Tá bom. Isabela voltou a se sentar, extremamente satisfeita consigo mesma. Ah, e traz umas flores também. Preciso compensar o trauma de ter que presenciar essa cena constrangedora. Lucas se afastou da mesa, mas não foi em direção ao bar. Em vez disso, ele caminhou até os fundos do restaurante, onde ficava um pequeno camarim improvisado. Lá dentro, pendurada na parede, estava sua guitarra, uma Yamaha preta que ele comprará usada há 3 anos, trabalhando dobrado por 2 meses. Ele se sentou em uma cadeira velha e apoiou o rosto nas mãos. Por um momento, toda a raiva e frustração vieram à tona. Desde criança, Lucas sempre soube que havia nascido com um dom especial para a música. Aos 8 anos, já tocava violão melhor que muitos adultos. Aos 15, compunha suas próprias músicas. Aos 18, ganhou um concurso local de talentos que lhe rendeu uma bolsa parcial na faculdade. Mas a vida nem sempre é justa com os sonhos. Quando seu pai, um operário da construção civil, morreu em um acidente de trabalho, Lucas teve que assumir as responsabilidades da família. A bolsa da faculdade cobria apenas metade dos custos e ele precisava trabalhar para sustentar a mãe, que desenvolvia artrite, e a irmã Camila, de apenas 16 anos. O trabalho no Palazzo Rosso era bem remunerado pelos padrões de garçom, mas o preço que ele pagava em dignidade era alto. Todas as noites, pessoas como Isabela o tratavam como se fosse menos que humano, como se seus sonhos, suas esperanças, sua música não valessem nada. Mas hoje seria diferente. A porta do camarim se abriu e entrou Roberto, o gerente do restaurante e um dos poucos funcionários que conhecia o segredo de Lucas. Cara, está na hora, disse Roberto com um sorriso nervoso. A mesa do produtor Eduardo Martim acabou de confirmar. Ele quer ouvir você cantar. Lucas olhou para a guitarra, depois para Roberto. Eles não têm ideia do que vai acontecer, né? Nenhuma, riu Roberto. Especialmente aquelas meninas metidas da mesa 5. Vai ser épico. Gente, vocês estão sentindo a tensão no ar? Eu já estou arrepiada só de imaginar o que vem por aí. Se vocês também estão ansiosos para ver essa reviravolta, deixem aquele like para dar força. E se inscreva no canal porque eu prometo que vocês nunca viram uma vingança tão doce quanto essa que está chegando. Lucas se levantou, pegou a guitarra e a abraçou como quem abraça um velho amigo. Aquele instrumento havia sido sua válvula de escape durante os momentos mais difíceis. Quando a conta de luz estava atrasada, quando a mãe chorava escondida achando que ele não via,
Quando colegas da faculdade saíam para se divertir, ele tinha que trabalhar. A música sempre esteve lá. Vou trocar de roupa, disse Lucas para Roberto. 5 minutos. Enquanto Lucas se preparava, o restaurante continuava sua noite normal. Isabela havia parado de humilhá-lo temporariamente, ocupada demais fazendo poses para fotos com as amigas. Ela havia postado um story mostrando o vinho caro, com a legenda: quando você precisa educar a equipe sobre como servir pessoas importantes, esmalte para unhas faíscas. Em sua mesa, Eduardo Martins fechou o jornal e olhou para o relógio. Há 6 meses, ele vinha ao Palazzo Rosso todas as sextas-feiras, sempre pedindo a mesma mesa, sempre observando o mesmo garçom. Eduardo tinha olho para talentos, não era o maior produtor musical do Brasil à toa. E havia algo no jeito que Lucas se movia, na forma como seus dedos tamborilavam nas mesas, na maneira como ele murmurava melodias baixinho enquanto trabalhava, que chamara sua atenção. 3 semanas atrás, Eduardo havia flagrado Lucas cantarolando uma música nos fundos do restaurante durante o intervalo. A voz era inconfundível, potente, emotiva, técnica. Eduardo imediatamente ligou para Roberto e propôs algo inusitado: que Lucas fizesse uma apresentação surpresa em uma sexta-feira à noite, para um público seleto. Senhoras e senhores, a voz de Roberto ecoou pelo sistema de som do restaurante. O Palazzo Rosso tem o prazer de apresentar uma atração musical especial nesta noite. Por favor, direcionem sua atenção ao palco. Isabela nem levantou os olhos. Ai, que saco! Agora vai ter musiquinha. Espero que não seja sertanejo universitário. As luzes do restaurante se apagaram lentamente, deixando apenas as velas nas mesas. Um foco de luz dourada se acendeu no pequeno palco, criando um ambiente íntimo e sofisticado. O burburinho das conversas diminuiu até se tornar um sussurro expectante. Com vocês, continuou Roberto, sua voz agora carregada de emoção, o talentoso Lucas Andrade. O nome ecoou pelo salão, mas a maioria das pessoas não fez a conexão. Afinal, quantos Lucas existiam no mundo? Isabela continuou mexendo no celular, completamente alheia ao que estava prestes a acontecer. Mas então, uma figura familiar emergiu das sombras e caminhou em direção ao palco. Isabela levantou os olhos do celular e congelou. Era o garçom, o mesmo garçom que ela havia humilhado a noite inteira. Mas algo estava diferente. Ele não usava mais o uniforme preto do restaurante. Em vez disso, vestia uma camisa branca simples e uma calça jeans escura. Nos braços, carregava uma guitarra que parecia fazer parte dele. Não pode ser, murmurou Bruna, também reconhecendo Lucas. Que diabos ele está fazendo no palco? Sussurrou Carla, finalmente largando o celular. Lucas subiu no palco com a naturalidade de quem pertencia àquele lugar. Não havia nervosismo em seus movimentos, apenas uma confiança serena que ninguém havia visto antes. Ele ajustou o microfone, testou as cordas da guitarra e sorriu para o público. Mas não era o sorriso profissional e forçado do garçom. Era o sorriso genuíno de alguém que estava finalmente em casa. Boa noite, disse Lucas ao microfone, e sua voz reverberou pelo restaurante com uma qualidade que fez alguns clientes arrepiarem. Meu nome é Lucas Andrade, e quero dedicar essa música a todas as pessoas que já foram julgadas pela aparência, que já foram subestimadas, que já foram tratadas como se fossem invisíveis. Ele olhou diretamente para a mesa de Isabela, que agora estava pálida como um fantasma. Esta música é para vocês que sabem que não importa onde você trabalha ou de onde você vem. O que importa é quem você é por dentro. Lucas começou a tocar os primeiros acordes de uma balada que ele mesmo havia composto. A melodia era suave, mas poderosa, construindo-se lentamente como uma onda que está prestes a quebrar. Então ele começou a cantar. Pessoal, eu estou emocionada. Vocês estão sentindo essa energia? Se vocês também estão com o coração acelerado, deixem aquele like e compartilhem com os amigos. E não esqueçam de se inscrever no canal porque essa história está só começando a ficar boa. A voz que saiu de Lucas não era apenas boa, era extraordinária. Rica, emotiva, tecnicamente perfeita, mas carregada de uma sinceridade que tocava a alma. Era o tipo de voz que você ouve uma vez na vida e nunca mais esquece. Uma voz que contava histórias, que carregava dor e esperança ao mesmo tempo.
Nota musical: você olha para mim e vê apenas um rosto comum na multidão, mas por trás desses olhos cansados existe um sonho, existe uma canção. Nota musical. O restaurante inteiro ficou em silêncio absoluto. Até os garçons pararam de trabalhar para escutar. Algumas pessoas pegaram os celulares, não para tirar selfies, mas para gravar aquele momento mágico. Eduardo Martins sorriu discretamente. Ele sabia reconhecer uma estrela quando via uma. Nota musical: nunca julgue um livro pela capa, nunca despreze quem está servindo você, porque todos nós temos histórias, todos nós temos algo a dizer. Nota musical. Isabela estava em choque completo. Suas mãos tremiam segurando a taça de vinho, e pela primeira vez na vida, ela não sabia o que dizer. O garçom que ela havia humilhado, que ela havia tratado como lixo, estava no palco cantando como um anjo. Mas não era só a voz que impressionava, era a presença de palco. Lucas comandava a atenção de todos sem esforço, movendo-se com a guitarra como se fossem extensões um do outro. Cada palavra que ele cantava parecia sair diretamente do coração e atingir o coração de quem ouvia. Nota musical: eu trabalho de dia, estudo de noite, carrego sonhos que você não vê, mas quando eu subo nesse palco eu mostro quem eu realmente sou, quem eu posso ser. Nota musical. Uma senhora na mesa ao lado começou a chorar. Um casal se deu as mãos, emocionado. Até mesmo alguns garçons tinham lágrimas nos olhos. Eles se viam em Lucas, se viam na luta diária de quem trabalha duro para realizar os sonhos. Isabela olhou ao redor e percebeu que era a única pessoa no restaurante que não estava tocada pela apresentação. Todos os outros clientes estavam hipnotizados, alguns cantarolando junto, outros apenas absorvendo a emoção daquele momento. Nota musical: então, da próxima vez que você encontrar alguém que está servindo sua mesa, lembre-se que por trás do uniforme existe uma pessoa, existe uma beleza. Nota musical. Lucas fez uma pausa na música, deixando apenas a guitarra tocar uma melodia melancólica. Ele olhou novamente para Isabela, mas não com raiva ou ressentimento. Havia algo maior em seus olhos, havia compaixão. Esta última parte, disse ele ao microfone, é para uma pessoa especial que está aqui conosco hoje. Alguém que me ensinou uma lição muito importante sobre perdão. Isabela sentiu todas as pessoas do restaurante olhando na direção dela. Seu rosto ficou vermelho de vergonha, mas ela não conseguiu desviar o olhar de Lucas. Nota musical: eu perdoo você que me julgou, eu perdoo você que me desprezou. Porque eu sei que um dia você vai aprender que a vida sempre ensina quem quer crescer, e quando esse dia chegar você vai lembrar desta canção e vai entender que todos nós merecemos compreensão. Nota musical. A música chegou ao fim com Lucas fazendo um solo de guitarra que arrepiou a todos. Quando a última nota ecoou pelo salão, houve um momento de silêncio absoluto, aquele tipo de silêncio que acontece quando algo realmente especial acaba de acontecer. Então explodiu uma salva de palmas como o Palazzo Rosso nunca havia visto. As pessoas se levantaram, assoviaram, gritaram bravo. Alguns clientes tinham lágrimas rolando pelo rosto. O próprio staff do restaurante aplaudia com entusiasmo. Eduardo Martins se levantou da sua mesa e caminhou em direção ao palco, ainda aplaudindo. Quando chegou perto de Lucas, estendeu a mão. Meu nome é Eduardo Martins, da Harmony Records, disse ele, alto o suficiente para o microfone captar. E eu gostaria de falar com você sobre uma carreira musical. O restaurante explodiu novamente em aplausos. Algumas pessoas gritaram, e ele merece. Lucas estava visivelmente emocionado, mas tentava manter a compostura. Muito obrigado a todos, disse Lucas ao microfone, a voz embargada de emoção. Vocês não imaginam o que significa para mim poder compartilhar minha música com vocês desta forma. E obrigado a Roberto e ao Palazzo Rosso por tornarem isso possível. Mais aplausos. Lucas desceu do palco e foi imediatamente rodeado por clientes que queriam cumprimentá-lo, tirar fotos e pedir autógrafos. Eduardo permaneceu ao lado dele, claramente impressionado não apenas com o talento, mas com a forma como Lucas lidava com as pessoas, sempre humilde, sempre gentil. Gente, eu estou arrepiada. Que reviravolta incrível! Se vocês também estão emocionados com essa justiça poética, deixem aquele like bem caprichado. E se inscrevam no canal porque eu tenho mais histórias incríveis como essa para contar. Enquanto isso, na mesa 5, Isabela permanecia sentada em silêncio.
Bruna e Carla tentavam puxar assunto, mas ela não conseguia tirar os olhos de Lucas, que continuava sendo cercado por admiradores. Bela, você está bem? Perguntou Bruna, preocupada com o silêncio incomum da amiga. Eu não sabia, murmurou Isabela, ainda em choque. Não sabia o quê? Que ele cantava assim. Que ele era tão talentoso, completou Carla. Humano, suspirou Isabela, finalmente encontrando a palavra que procurava. Pela primeira vez em sua vida mimada e privilegiada, Isabela estava tendo que enfrentar uma verdade desconfortável. Ela havia julgado alguém completamente errado. Não apenas errado, ela havia sido cruel com uma pessoa que, em questão de minutos, havia mostrado mais classe, talento e dignidade do que ela em toda a sua vida. Lucas terminou de cumprimentar os clientes e se dirigiu até Eduardo, que o aguardava pacientemente. Os dois conversaram por alguns minutos, com Eduardo fazendo notações em um bloco e Lucas balançando a cabeça em aprovação para algumas propostas. Bem, disse Eduardo, guardando o bloco no bolso, que tal nos encontrarmos na segunda-feira no meu escritório? Tenho algumas ideias que podem te interessar. Seria incrível, senhor, respondeu Lucas, ainda não acreditando completamente no que estava acontecendo. E Lucas? Eduardo pôs a mão no ombro do rapaz. Pode me chamar de Eduardo. A partir de agora, somos parceiros. Eles se despediram com um aperto de mão caloroso. Eduardo se dirigiu para a saída, mas antes parou na mesa de Isabela. Desculpe incomodar, senhorita, disse-lhe educadamente, mas eu a ouvi tratando aquele jovem com desrespeito mais cedo. Gostaria que soubesse que você acabou de humilhar um dos maiores talentos musicais que já vi em 30 anos de carreira. Isabela ficou ainda mais vermelha. Eu não sabia. Claro que não sabia. Eduardo balançou a cabeça com desaprovação. Se você tivesse se dado ao trabalho de conhecer a pessoa antes de julgá-la, saberia que Lucas está no último ano da faculdade de música com bolsa de mérito, que sustenta a família trabalhando aqui há 2 anos e que nunca perdeu a educação ou a dignidade, apesar de pessoas como você testarem isso diariamente. Eduardo se virou para ir embora, mas parou e olhou para Isabela mais uma vez. E só para você saber, aquela música que ele cantou foi indicada para um prêmio nacional de composição no mês passado. Você humilhou um futuro ícone da música brasileira. Com essas palavras, Eduardo saiu do restaurante, deixando Isabela sozinha com seus pensamentos e sua vergonha. Lucas guardou sua guitarra no camarim e voltou para o salão principal. Ele havia combinado com Roberto de terminar o turno normalmente. Não queria deixar os colegas sobrecarregados, mesmo depois de tudo que havia acontecido. Quando ele se aproximou da mesa 5 para recolher as taças, Isabela finalmente encontrou coragem para falar. Lucas. Ele parou e olhou para ela. Não havia raiva em seus olhos, nem satisfação pela reviravolta. Havia apenas uma serenidade madura, própria de quem havia aprendido a lidar com as injustiças da vida sem se deixar amargurar por elas. Eu queria pedir desculpas, disse Isabela, sua voz quase um sussurro. Eu não sabia que você era. Não importa o que eu sou, Isabela. Lucas a interrompeu gentilmente. O importante é quem eu sempre fui, e você nunca se interessou em descobrir. Mas eu posso te compensar de alguma forma. Posso ajudar com sua carreira. Posso. Não precisa. Lucas sorriu, pegando as taças vazias. Minha carreira vai seguir o rumo que tem que seguir. E você? Bem, você tem suas próprias lições para aprender. Isabela baixou a cabeça. Eu me comportei de forma terrível. Não tenho desculpas. Todo mundo merece uma segunda chance, disse Lucas, surpreendendo-a. A questão é o que você vai fazer com a sua. Ele se afastou da mesa, deixando Isabela com um nó na garganta e uma sensação completamente nova, a sensação de ter sido perdoada por alguém que ela não merecia perdão. Bruna e Carla observaram toda a interação em silêncio. Pela primeira vez, elas também estavam refletindo sobre suas próprias atitudes. Afinal, elas haviam rido das humilhações, haviam participado do show de arrogância. Elas também tinham muito que pensar. Pessoal, que lição de vida! Se vocês também estão refletindo sobre como tratam as pessoas ao redor, deixem aquele like para espalhar essa mensagem.
E não se esqueçam de se inscrever no canal porque eu tenho certeza de que vocês vão querer acompanhar mais histórias que fazem a gente pensar. O resto da noite passou rapidamente. Lucas terminou seu turno normalmente, mas agora era tratado de forma completamente diferente pelos outros clientes. Algumas pessoas fizeram questão de deixar gorjetas generosas, elogios pela apresentação. Quando o restaurante finalmente fechou, por volta das 2 da manhã, Lucas estava guardando seus pertences no vestiário quando Roberto apareceu. Cara, você foi sensacional, disse o gerente, claramente emocionado. Em 15 anos trabalhando em restaurantes, nunca vi nada igual. E olha só, Roberto mostrou o celular. Alguém filmou e já postou no TikTok. Já tem mais de 50 mil visualizações. Lucas olhou para o vídeo. Era a sua apresentação completa, filmada por um cliente. Os comentários eram todos positivos, elogiando não apenas o talento, mas a forma elegante como ele havia lidado com a situação. Meu Deus, murmurou Lucas, isso vai dar o que falar. Vai dar mesmo, riu Roberto. E você merece cada segundo de fama que vai vir. Mas me conta uma coisa, você vai largar o trabalho aqui? Lucas pensou por um momento. Sabe, Roberto, eu prometi para o Eduardo que vou me reunir com ele na segunda. Dependendo do que ele propor, talvez eu não precise mais trabalhar aqui. Mas uma coisa eu garanto, nunca vou esquecer onde eu vim, nem as pessoas que me ajudaram pelo caminho. Eu sei que não vai, Roberto sorriu. É por isso que você vai longe, Lucas. Sucesso na cabeça, mas os pés no chão. Os dois se despediram com um abraço caloroso. Lucas saiu do Palazzo Rosso pela última vez como garçom, mas levando consigo muito mais do que havia imaginado quando chegará para trabalhar naquela noite. Do lado de fora, o vento fresco da madrugada paulistana tocou seu rosto. Lucas olhou para cima, vendo as estrelas que insistiam em brilhar mesmo com toda a poluição luminosa da cidade. Por um momento, ele pensou no pai, que sempre dizia que a música era a linguagem universal do amor e da esperança. Pai, murmurou ele para as estrelas, acho que consegui. Acho que finalmente consegui mostrar para o mundo quem eu realmente sou. Enquanto isso, em seu apartamento de luxo na Vila Olímpia, Isabela não conseguia dormir. Ela havia passado horas assistindo e reassistindo ao vídeo da apresentação de Lucas, lendo os comentários que elogiavam não apenas o talento dele, mas também criticavam duramente a atitude dela. Alguns comentários eram cruéis. Que vergonha de menina metida. Rico sem educação é a pior espécie. Essa aí precisa aprender o que é humildade. Outros eram mais reflexivos. Todos nós a julgamos alguém pela aparência. Que lição de vida, esperança na humanidade restaurada. Pela primeira vez em sua vida, Isabela estava vendo como o mundo a via, e não gostou nada do que viu. Ela pegou o celular e começou a digitar um post para suas redes sociais. Escreveu e apagou várias versões, tentando encontrar as palavras certas. Finalmente, decidiu pela honestidade. Hoje eu aprendi uma das lições mais importantes da minha vida. Eu tratei alguém de forma terrível, julgando essa pessoa apenas pela profissão e aparência. Descobri que essa pessoa é um talento incrível, mas mais importante que isso, descobri que eu estava sendo uma pessoa horrível. Não vou pedir desculpas públicas porque isso seria sobre mim, e já foi sobre mim tempo demais. Só quero dizer que estou aprendendo, estou mudando, e que todos nós podemos ser melhores. Obrigada, Lucas, por me ensinar sobre perdão e dignidade. Ela hesitou por um longo tempo antes de postar. Sabia que receberia críticas, que perderia seguidores, que as pessoas falariam mal dela. Mas pela primeira vez, isso não importava tanto quanto fazer a coisa certa. Ela apertou publicar. Na segunda-feira seguinte, Lucas se vestiu com a melhor roupa que tinha. Uma camisa social azul clara que havia ganhado de presente da mãe no Natal anterior e uma calça social preta que comprou usada em um brechó. Ele estava nervoso, mas era um nervoso bom, do tipo que sentimos quando algo importante está prestes a acontecer. O escritório da Harmony Records ficava no coração da Vila Madalena, em um prédio moderno de vidro que refletia o céu azul da manhã. Lucas nunca havia estado em um lugar assim. Tudo era elegante, profissional, mas ao mesmo tempo acolhedor. Eduardo recebeu pessoalmente na recepção, algo que surpreendeu até mesmo a secretária. Lucas, que bom te ver, meu jovem.
disse Eduardo, apertando calorosamente sua mão. Vem, vamos conversar no meu escritório. Durante 2 horas, eles discutiram possibilidades. Eduardo não ofereceu apenas um contrato discográfico, ele ofereceu um projeto completo de carreira. Produção de um EP, videoclipes, apresentações em festivais, marketing digital, tudo pensado para preservar a autenticidade que havia impressionado tanto no Palazzo Rosso. Mas eu tenho uma condição, disse Eduardo, sorrindo. Qual? Perguntou Lucas, tenso. Que você termine a faculdade. Um artista completo precisa de conhecimento, e você está quase lá. Podemos conciliar tudo. Lucas sorriu, aliviado. Ele havia imaginado que teria que escolher entre os estudos e a música. E tem mais, continuou Eduardo. Quero que você grave uma versão profissional daquela música que cantou na sexta. Nunca julgue pela aparência. Tenho certeza de que vai ser um sucesso nacional. Enquanto Lucas assinava os primeiros documentos de sua nova carreira, do outro lado da cidade, Isabela acordava para uma realidade diferente. Seu post confessional havia viralizado durante a noite, mas não da forma negativa que ela esperava. Sim, houve críticas e comentários maldosos, mas a maioria das reações foi de admiração pela sua honestidade e coragem em admitir o erro publicamente. Influenciadores famosos compartilharam o post, elogiando a maturidade dela em reconhecer seus erros. Mais importante que isso, dezenas de pessoas haviam comentado contando suas próprias histórias de quando foram julgadas ou quando julgaram outros injustamente. O post havia se tornado um movimento de reflexão sobre empatia e respeito. Isabela estava lendo os comentários quando recebeu uma mensagem direta que a deixou de queixo caído. Era de Lucas. Oi, Isabela. Vi seu post. Obrigado pela honestidade. Sei que não foi fácil. Se você quiser mesmo aprender sobre humildade e empatia, tem uma ONG aqui no Capão Redondo que precisa de ajuda com crianças carentes. Elas adorariam conhecer alguém como você. Não a influenciadora milionária, mas a pessoa real que está por trás disso tudo. Se tiver interesse, posso te passar o contato. Sem câmeras, sem posts, sem nada além da vontade de ajudar. Lucas. Isabela leu a mensagem 3 vezes antes de responder. Não havia um tom de vingança ou ironia. Havia um convite genuíno para ela crescer como pessoa. Eu aceito. Ela digitou de volta. E obrigada por não ter desistido de mim. Gente, que coração gigante esse Lucas tem. Se vocês também acreditam no poder do perdão e da segunda chance, deixem aquele like emocionado. E não se esqueçam de se inscrever no canal porque essas histórias de transformação me deixam de coração quentinho. 6 meses depois, muita coisa havia mudado. Lucas havia lançado seu primeiro EP, Vozes do Coração, que incluía a música Nunca Julgue pela Aparência e outras 5 composições suas. O EP estreou em primeiro lugar nas paradas brasileiras. Foi certificado como disco de ouro em apenas 3 meses. Lucas havia se formado na faculdade com louvor e agora dividia seu tempo entre shows, gravações e aulas de música para crianças carentes, algo que ele fazia questão de manter, mesmo com a agenda lotada. A casa da família melhorou bastante. Lucas pôde comprar uma casa nova para a mãe e garantir que a irmã Camila tivesse acesso aos melhores recursos para seus estudos. Mas ele nunca perdeu a simplicidade e a humildade que o definiam. Isabela também havia passado por uma transformação radical. Ela diminuiu drasticamente sua presença nas redes sociais, focando em conteúdo mais consciente e educativo. 3 vezes por semana, ela ia à ONG no Capão Redondo, onde dava aulas de informática e ajudava com atividades recreativas para as crianças. No início, foi difícil. As crianças estranharam sua presença e ela se sentia deslocada naquele ambiente tão diferente do seu mundo de luxo. Mas, aos poucos, ela descobriu uma alegria que nunca havia sentido antes, a alegria de fazer diferença na vida de alguém sem esperar nada em troca. Bruna e Carla também foram influenciadas pela mudança da amiga. Elas começaram a questionar seus próprios preconceitos, a tratar as pessoas com mais respeito e consideração. Em uma tarde ensolarada de dezembro, Lucas estava na ONG dando uma oficina de música quando viu Isabela chegando com um grupo de crianças que voltavam de um passeio no parque. Ela estava diferente, cabelos presos em um rabo de cavalo simples, vestindo jeans e uma camiseta da ONG, sorrindo genuinamente enquanto conversava com uma menina de 8 anos.
Tio Lucas! Gritou a menina, correndo para abraçá-lo. A tia Bela nos levou para ver os patos no parque. É mesmo, Maria. Lucas sorriu, olhando para Isabela. E como foi? Foi demais. E a tia Bela disse que vai ensinar a gente a fazer aqueles vídeos legais no celular. Isabela se aproximou, um pouco tímida. Mesmo após 6 meses, ela ainda sentia um pouco de constrangimento quando encontrava Lucas, mas agora era um constrangimento diferente. Era o constrangimento de quem reconhece ter crescido muito, mas sabe que ainda tem muito a aprender. Oi, Lucas, disse ela, sorrindo sinceramente. Como está? Muito bem. E você? Como está sendo a experiência aqui? Isabela olhou ao redor, vendo as crianças brincando, rindo, sonhando apesar de todas as dificuldades que enfrentavam em suas realidades. Sabe, eu sempre achei que era feliz antes, mas eu não sabia o que era felicidade de verdade. Lucas assentiu, compreendendo perfeitamente. É incrível como a gente descobre quem realmente somos quando paramos de fingir ser quem achamos que deveríamos ser, né? Lucas. Isabela hesitou por um momento. Eu nunca vou conseguir te agradecer o suficiente. Não só pelo perdão, mas por ter me mostrado um caminho melhor. Isabela. Lucas pôs a mão no ombro dela de forma fraternal. A gente não cresce sozinho. Todo mundo precisa de um espelho às vezes para ver quem realmente é. Naquela noite no restaurante, você foi meu espelho também. Como assim? Você me mostrou que eu não queria me tornar amargurado pelas injustiças que sofri, que eu queria escolher o perdão, a compaixão, mesmo quando fosse difícil. De certa forma, você me ajudou a me tornar uma pessoa melhor também. Isabela sentiu os olhos marejarem. Era a primeira vez que alguém a agradecia por uma lição que ela havia aprendido sendo cruel. Tio Lucas. Tia Bela. Maria voltou correndo. Vocês podem cantar aquela música juntos. Aquela que fala de não julgar as pessoas. Lucas e Isabela se entreolharam e riram. Que tal? Perguntou Lucas. Você quer tentar? Eu não sei cantar, disse Isabela, envergonhada. Não importa, sorriu Lucas. As crianças não vão julgar você pelo talento. Elas só querem ver 2 amigos cantando juntos. E assim, em uma tarde ensolarada em uma ONG no Capão Redondo, cercados por crianças que não tinham muito materialmente, mas que transbordavam alegria e esperança, Lucas e Isabela cantaram juntos a música que havia mudado suas vidas. Não foi uma apresentação perfeita. A voz de Isabela desafinou algumas vezes, e ela esqueceu algumas partes da letra. Mas foi real, foi sincera e foi cheia de amor. As crianças bateram palmas e pediram bis. Lucas tocou sua guitarra e Isabela, pela primeira vez na vida, sentiu verdadeiramente útil, verdadeiramente necessária, não pelo que possuía, mas pelo que podia oferecer de si mesma. Quando a tarde terminou e as crianças foram embora, Lucas e Isabela ficaram ajudando a organizar o espaço. Lucas, disse ela, guardando os últimos brinquedos, posso te perguntar uma coisa? Claro. Por que você me perdoou tão facilmente? Eu fui horrível com você. Lucas parou o que estava fazendo e pensou por um momento. Sabe, Isabela, meu pai sempre me dizia uma coisa. Filho, quando alguém te trata mal, eles estão contando sobre a dor deles, não sobre quem você é. Naquela noite, eu vi que sua crueldade vinha de um lugar vazio, não de um lugar mau. E pessoas vazias precisam de compaixão, não de mais dor. Sua família deve ser muito orgulhosa de você, disse Isabela, emocionada. Elas são. E eu tenho certeza de que sua família também está orgulhosa da pessoa que você se tornou. Isabela sorriu. Era verdade. Seus pais, no início, haviam ficado chocados com sua decisão de trabalhar voluntariamente em uma ONG. Eles não entendiam por que ela desperdiçava tempo com isso. Mas, aos poucos, eles também começaram a perceber a mudança nela, a felicidade genuína que ela irradiava agora, e começaram a apoiá-la. Obrigada, Lucas, por tudo. Obrigado você, Isabela, por me mostrar que todo mundo merece uma segunda chance, inclusive você mesma. Eles se despediram com um abraço caloroso, 2 amigos que se encontraram da forma mais improvável possível, mas que descobriram que as melhores transformações às vezes começam nos momentos mais difíceis. E aí, pessoal, que final lindo, não acham?
Se vocês se emocionaram com essa história de transformação e perdão como eu me emociono a cada vez que conto, deixem aquele like carinhoso. E não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho porque eu tenho muitas outras histórias incríveis para compartilhar com vocês. Até a próxima! E lembrem-se sempre, nunca julguei ninguém pela aparência, porque todos nós temos histórias incríveis para contar. 2 anos depois, Lucas estava se preparando para subir ao palco do Rock in Rio. Seu segundo álbum havia sido um sucesso internacional e ele era considerado uma das maiores revelações da música brasileira da década. Mas no camarim, ele ainda carregava a mesma guitarra Yamaha preta que havia comprado trabalhando como garçom. No público, entre as milhares de pessoas que cantariam suas músicas, estaria Isabela. Ela havia se tornado uma das maiores defensoras de projetos sociais do país, usando sua influência para promover causas importantes. Ela havia se casado com um médico que conheceu durante um trabalho voluntário em um hospital público e estava grávida de seu primeiro filho. Quando Lucas subiu ao palco e viu aquele mar de gente cantando Nunca Julgue pela Aparência em coro, ele pensou em como a vida pode ser surpreendente. Uma noite de humilhação havia se tornado o catalisador para mudanças profundas na vida de muitas pessoas. Ele pegou o microfone e sorriu para a multidão. Essa música, disse ele, eu dedico a todos que acreditam que as pessoas podem mudar, que podem crescer, que podem se tornar versões melhores de si mesmas. E dedico também a uma amiga muito especial que me ensinou que coragem não é nunca ter medo. Coragem é conhecer quando erramos e ter a humildade de mudar. Na multidão, Isabela chorou de emoção, não de tristeza, mas de gratidão. Gratidão por ter encontrado o caminho para se tornar quem ela realmente era por dentro, uma pessoa capaz de amar, de servir, de crescer. E é assim, sob as luzes do Rock in Rio, com milhares de pessoas cantando sobre não julgar pela aparência, Lucas e Isabela, cada um a seu modo, celebraram a mais bela lição que a vida pode ensinar, que nunca é tarde demais para recomeçar, para ser melhor, para escolher o amor ao invés do preconceito. A música ecoou pela cidade do rock, mas sua mensagem ecoaria muito além daquele lugar, tocando corações e mudando vidas, provando que às vezes as maiores transformações começam com os encontros mais improváveis. E todo mundo que estava lá naquela noite levou para casa uma certeza. Nunca mais julgariam ninguém pela aparência, porque agora sabiam que por trás de cada uniforme, de cada profissão, de cada aparência, existe uma história única esperando para ser descoberta. Fim. Lembre-se sempre, todos nós temos uma música no coração. A diferença é quem tem coragem de cantá-la para o mundo ouvir.